Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. E hoje vamos estudar sobre a política. Qual deve ser a atitude dos cristãos com relação à política? Estamos agora no período de eleição, né? Alguns vão estar apoiando um candidato, outros denigrindo o outro. É assim mesmo a política. Vai dizer que o outro é o diabo, o outro não presta, etc, etc. Então é assim mesmo. Mas qual deve ser o nosso comportamento nesse período eleitoral? Será que vamos entrar também em brigas? O que dizer das igrejas totalmente divididas por causa da política? O que dizer? O que falar desse flagelo? Meus irmãos, é um flagelo, tá? A política divide as famílias, divide as igrejas. A política traz desconforto, tá? Por quê? Se você apoia um candidato, aí o outro que não está apoiando ele, automaticamente ou geralmente te vem como um inimigo. Aí você sabe, né? Aí uma igreja dividida, né, entre partidos políticos, e aí como que fica? Lembrando que nós somos cidadãos do céu. Embora estamos vivendo aqui neste mundo, mas Jesus diz que o nosso reino, o reino dele, reino de Jesus, do qual fazemos parte, não é deste mundo. Nunca esqueça disso aí. Agora você vai ver muita gente brigando, né, nesse período eleitoral, e por isso eu estou gravando esse vídeo para vocês, né, na natureza, em plena natureza, um vídeo improvisado, né? As abelhas me estão incomodando porque estou na natureza, é isso mesmo. É assim mesmo, né? Mas é bom, é gostoso, né? Ouvir o som da natureza, que é bem mais fácil ouvir a voz de Deus, né? No silêncio, na natureza. Ok, meus irmãos. No livro Fundamentos da Educação Cristã diz assim: aqueles a cujo cargo se acham nossas instituições e escolas devem acautelar-se diligentemente, não seja que, por suas palavras e sentimentos, levem os alunos por caminhos falsos. Tem que ter cuidado. Pessoas que têm cargos, mestres, professores da Igreja de Deus, têm que ter cuidado para não levar os alunos nos caminhos falsos, por caminhos falsos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens e medidas políticos. Ou seja, não se acham na liberdade de estar se pronunciando a favor ou contra, né? Homens e medidas políticos. Pois assim fazendo, incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Diz o texto aqui, hein? Existem, entre os que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e preferências políticas de maneira que se introduzirá na igreja divisão. Tá vendo como é, meus irmãos? Estão vendo? Quando você começa a falar a favor ou contra, o que vai acontecer com a igreja de Deus? Uma igreja dividida por causa de quê? Por causa da política. Por causa da política, meus irmãos. E isso está acontecendo. Tem igrejas divididas por causa da política, né? Famílias, lares divididos, né? Por causa da política. Mais um texto. Fundamentos da Educação Cristã. Um livro bem comum na casa de Deus, na igreja de Deus. Fundamentos da Educação Cristã, página 475, diz assim: o Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Ok? Enterre. Ou seja, de repente você vai ver alguém que vai chegar na tua igreja, ou apoiado talvez por algum líder, dizendo vamos apoiar fulano. Aí vai falar, talvez não vai tocar no assunto da política, mas ele é candidato. Ele é candidato. Candidato a senador ou deputado, que seja o que for, na eleição dos prefeitos, às vezes
e tem muitos irmãos adventistas, e outros cristãos também, que participam desses debates políticos e são candidatos. Então, o espírito de profecia, que tem conselhos muito valiosos para o povo de Deus, diz que o Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Melhor ficar calado. Se alguém vai falar mal de um candidato contigo, melhor dizer: ô irmão, meu candidato é Jesus, e o meu reino é o reino do céu. Aí se você escapa de uma confusão, você vai evitar a confusão aí, a divisão até, né? Até o ódio, tá? Até o ódio. Tá? Porque se você fala mal do seu candidato, aí ele vai te odiar. Tem pessoas que chegam até ter inimigos na própria igreja de Deus por causa da política. Veja só o que diz. O que deve acontecer com um pastor ou alguém que tem credenciais na igreja como povo de Deus e que apoia a política? O que deve acontecer com uma pessoa dessa aí? Uma pessoa que tem essa atitude. Veja só o que diz agora o próximo texto que vamos analisar, né? Ok? Diz assim: todo mestre, isso não sou eu que estou falando, no próprio livro ainda, com Fundamentos da Educação Cristã, página 477. Todo mestre, ministro ou dirigente em nossas fileiras, que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas, deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra. A pessoa tem que se converter. Se ele é agitado por questões políticas, falando da política, apoiando um candidato, e sabe, tem gente que faz. O que diz o texto aqui, deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser a de um co-obreiro de Deus no conquistar almas para Cristo, ou devem ser-lhe cassadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. A pessoa o ministro, o pastor, né? O ministro que no caso é pastor, né? Todo mestre, ministro ou dirigente em nossas fileiras, né? Que vai falar da política, que é agitado por questões de políticas, essa pessoa tem que se converter pela crença na verdade, não? Como diz assim, deve se converter pela crença na verdade, ou renunciar à sua obra. E se ele continuar, diz assim, devem ser-lhe cassadas as credenciais. Não mais é ministro. Não pode ser pastor ou dirigente da igreja de Deus fazendo políticas. Às vezes aparecem alguns que dizem assim: ah, não, ele não vai falar da política, ele só vai dar um anúncio, né? Ele está ajudando muito a igreja. Algumas das ciladas de Satanás é essa. Ele ajuda, ele busca coisa para a igreja, ele é adventista. Mas, né, ele vai estar dizendo claramente aqui, né, no texto, né, tem que se converter na verdade, né, ou renunciar à sua obra. Então, ele é um adventista nominal, né, ele é um adventista de nome, né, adventistas são muitos. Ou cristão, né, tem outras denominações também que praticam da política. Então, se você é de Jesus, evitem as brigas da política. Não entre, vai falando, criticando um, rejeitando o outro, criando desconforto, divisões na casa de Deus. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Deus não nos pede que ampliemos. Agora eu estou lendo na página 478, no mesmo livro. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas,
mas ficando como parte individuais do seu grande todo, tendo Cristo como nossa cabeça. Cristo é nosso príncipe, e como súditos seus, cumpre-nos realizar a obra que nos foi designada por Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: isso é muito bom, vai dar muita influência para a igreja de Deus. Né? É isso que dizem. Irmãos, são pessoas que estão sendo levados por princípios falsos. Então, ela não vai estar dizendo aqui, Deus não nos pede, olha só, Deus não nos pede que ampliemos nossa influência, misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas, mas ficando como partes individuais de seu grande tudo, tendo Cristo como nossa cabeça. Então, às vezes, a pessoa busca influência. Não, eu vou ser vereador para poder melhor servir a Deus. Vou ser deputado para defender a causa de Deus. Isso é bobagem. E as pessoas, às vezes, buscam também um vereador que diz supostamente é adventista, né? Entre aspas, né? É adventista, ele é um vereador, é um deputado, e de repente é bom, muito bom. Vai ser muito bom para a influência da igreja. Não é isso que diz o Espírito de profecia. Não é isso que diz, tá? Outro texto que está no livro Testemunhos para Ministros, página 337. Veja só o que diz o texto aqui. Quando o orador, de maneira descuidada, se intromete em qualquer parte, tomado pela fantasia, quando fala de política ao povo, está misturando fogo comum com o fogo sagrado. Ele desonra a Deus. Quando alguém no púlpito, ou em qualquer lugar, no pequeno grupo, né, no JA, aí começa a falar de Deus e aproveita o ensejo, que todo mundo agora está falando política, ele aproveita e começa a falar também da política. O tal partido é ruim, é contra Deus, bora apoiar o outro. Aí, nesse mesmo público, tem alguém que está apoiando aquele partido que está dizendo que é ruim. E aí como que fica? Meus irmãos, tem comunidade da igreja, da casa de Deus, que ficam divididas por causa disso. É fato, tá? É fato. Mas se a igreja de Deus tivesse levado a sério essas orientações, não teria nenhuma divisão entre nós por questões políticas, né? A vida cristã não deve ser vivida a esmo ou depender de emoções. A verdadeira influência cristã, exercida para a realização da obra designada por Deus, é um precioso instrumento e não se deve unir com política. Olha só, não se deve unir com política ou ligar-se em aliança com incrédulos. Deus tem de ser o centro de atração. Toda mente em que o Espírito Santo opera, satisfar-se-á com ele. Irmãos, não devemos buscar ajuda na política, com políticos. Geralmente, aqui no Brasil, tem um historial de corrupção na política. É fato. Isso está cheio nos jornais. Corrupção. Por isso, a orientação do Espírito de Profecia é clara. Agora, se a pessoa não quer seguir esses princípios, você vai ver de que espírito de quem ele é. Ok? Jesus diz que na sua casa, no campo, tem trigo, tem joio. Quem é joio? Quem é trigo? Vamos deixar que a própria inspiração responda. O que semeia a boa semente é o filho do homem. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. A boa semente são aqueles que defendem o reino de Deus, que não é deste mundo. Os princípios desse reino não tem nada a ver com a política de hoje.
Ok? Os filhos de Deus, a boa semente, são os filhos do reino de Deus. E o joio são os filhos do maligno. Ok? Onde jaz a corrupção, a política, etc. Isso está em Mateus capítulo 13, verso 37 e 38. A boa semente, diz agora no livro Parábola de Jesus, página 30. Parábola de Jesus, página 30, livro da Igreja Adventista, né? Diz assim: a boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade. O joio representa uma classe que é o fruto ou encarnação do erro, de princípios falsos. O inimigo que o semeou é o diabo. Ok? Mateus 13, verso 39. Nem Deus, nem os anjos jamais semearam semente que produzisse joio. O joio é sempre lançado por Satanás, o inimigo de Deus e do homem. Então os filhos de Deus são nascidos da verdade. A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade. O joio representa uma classe que é fruto ou encarnação do erro, de princípios falsos. Por isso você vê na própria Igreja de Deus dois grupos: trigo e joio. O trigo, a boa semente, são os filhos do reino. Ok? E Ellen White diz que eles não vão se misturar com a política. Está claro, né? Ok? Deus não nos pede que nos misturemos. O texto está claro, meus irmãos. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas. Deus não quer isso, meus irmãos. Tá certo? Aí fica o recado. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que possamos fugir da política, meus irmãos. Fugir da política. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Ok? E não tomem o exemplo. Tem muitos que estão tomando o exemplo. Ah, José foi governador do Egito. E Daniel foi um grande político da Babilônia. Usando esses exemplos para fazer concorrência. Eu gostaria de ver... Eles usam esses exemplos para postular-se como vereador, como deputado. Eu gostaria de ver em qual desses dois exemplos e outros exemplos, né, havia concorrência. Havia partidos aí, um partido da esquerda, outro da direita. Um brigando para ganhar o outro. Foi assim no caso de José? No Egito? Foi assim que José conseguiu ser governador? Em brigas de política? Foi assim que Daniel conseguiu ser um político lá, o administrador lá na corte da Babilônia? Ele serviu lá no reino? Na verdade, Daniel foi contra a sua vontade. Ele é escravo. O Josué também foi um escravo lá no Egito, um servo lá na prisão. E Deus honrou ele, colocando ele no trono do faraó, para liderar, porque Deus tinha um propósito. E aí não tinha concorrência. O próprio faraó designou ele porque viu nele o Espírito de Deus. Então esses exemplos são exemplos fracos que o joio na casa de Deus, lembrando que o joio são os filhos do diabo, do inimigo, e são a encarnação, o joio, a encarnação de princípios falsos. Pessoas que não têm nada a ver com Deus. Aí começam a criar uma briga na Igreja de Deus, como diz Ellen White, né? Que eles começam a apoiar uma ideia, outros dizem que não é assim. Aí o que acontece na casa de Deus? O que acontece na casa de Deus? Briga, divisão. Aí usam o exemplo de José no Egito e de Daniel na Babilônia. Exemplos totalmente fora de contexto, para apoiar agora a politicagem, a corrupção que existe na sociedade, na política, como que todo mundo sabe. Só se alguém é um cego, que não quer saber nada, que vai dizer que está tudo certo na política. É briga, é mentira, é traição. Aí vai usar
o exemplo desses santos homens de Deus para apoiar candidatos que brigam entre eles. É cegueira demais. E ainda mais, a igreja tem orientação sobre isso. E mais, qualquer pastor, qualquer ministro, dirigente que se empenha na luta, nas brigas políticas, se é um pastor, e esse pastor está insinuando o povo, né? Tem alguns que não falam claramente, mas insinua, né, ideias. As credenciais dessas pessoas têm que ser caçadas, diz o espírito de profecia. Como eu já falo para vocês, eu sempre falo para vocês. Se você tiver algum problema com o texto, tem que ir lá, brigue com Ellen White que escreveu, né? Eu estou só falando para vocês. Todo mestre, ministro ou dirigente em nossas fileiras que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser a de um cobreiro de Deus, no conquistar almas para Cristo, ou devem ser-lhe caçadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Fundamentos da Educação Cristã, página 477. Deus abençoe vocês, queridos irmãos. Que alegria poder ver esses textos para ficar longe da briga na política. E se você tem os seus sentimentos sobre um candidato, guarde para você mesmo. Não fica ventilando isso aí na sociedade, no seu trabalho. Aí você vai criar briga. Fale de Jesus, defende Jesus, amém? Defende teu reino. Defenda o reino de Deus, não defende partidos políticos. Partidos, esquerda, direita, etc. E você sabe de que eu estou falando? Defende Cristo, defende o teu reino, somos cidadãos dos céus, aleluia! A nossa pátria é a pátria celestial. Ok? Deus não nos chamou para estar defendendo homens que muitas vezes são corruptos. A política é corrupta e suja. Tem muita malandragem, politicagem, uma sujeira tão grande. Como você, meu irmão, você vai se meter nessa nojeira, defendendo um, criticando o outro? Não! Não, 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 meus irmãos. Tá bom, forte abraço para vocês. Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com teus irmãos.